Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do programa Fato do Dia, nosso programa diário aqui de acompanhamento da política estadual nessas eleições aqui no Paraná. A gente está nessa reta final cada vez mais curta das eleições. Ontem foi um dia muito importante porque teve o último debate televisivo desse primeiro turno. Hoje, mais um dia importante também que marca o fim do programa eleitoral na televisão para os candidatos do Estado. Termina só amanhã o programa eleitoral, mas hoje termina aqui para os candidatos do Estado. Então a gente vai comentar um pouco sobre esse debate de ontem e sobre o comportamento dos candidatos no último dia de programa. Quem está aqui para falar comigo sobre isso é a Júlia Fontes, nossa repórter aqui também na editoria de política local. Boa tarde, Júlia. Boa tarde para todo mundo que nos assiste. Júlia, ontem eu assisti o debate, a gente assistiu junto aqui na redação, a impressão que eu fiquei é que foi mais monótono do que um itinerário de elevador, para usar a palavra aí do Stanislau Ponte Preta. Você concorda? O que você achou do debate de ontem? Eu acho que foi bem morno, realmente. Assim, a gente tinha uma expectativa grande, né? Porque realmente era uma chance de ouro aí para os candidatos que querem levar a eleição para o segundo turno. Primeiro porque era o debate na emissora local que tem a maior audiência, né, RPC. Então, a gente conversou com o pessoal da RPC antes do debate, pelo menos a audiência nessa faixa de horário é de 500 mil pessoas só aqui em Curitiba, né? Então, é falar para muita gente. E a gente esperava, então, que houvesse talvez mais ataques, que o Ratinho fosse mais vidraça, né, nesse debate, e não foi. Acabou sendo um programa super morno, assim, sem muitos confrontos. Houve ali um confronto, talvez, entre Cida e Ratinho, quando ela perguntou em relação às secretarias, que também é as secretarias que ele pretende diminuir, né? Também é uma pergunta que vem se repetindo, né, ao longo dos outros debates, então foi um pouco repetitivo. Não sei se porque a gente viu todos, talvez para o eleitor que viu só esse pode ter sido um pouco diferente, mas para a gente que viu todos, foi um pouco decepcionante, assim mesmo, eu achei. Repetiram até piada, né? Repetir piada acho que é o fim da piada. Repetir uma frase de efeito, repetir uma provocação. Sim. Agora, repetir piada não dá. A gente estava ontem com dois repórteres lá, o Felipe Aníbal, o Euclides Lucas Garcia, também o Albari Rosa, nosso fotógrafo. O Euclides, na saída ali, no fim do debate, conseguiu conversar com quase todos os candidatos, só não conseguiu falar com o João Arruda, mas a gente vai ouvir, então, qual foi a análise que os próprios candidatos fizeram do desempenho deles e também do desempenho do debate de modo geral. Pedi para o Rodrigo colocar na tela, começando ali com o que a governadora Cida Borghetti achou do debate de ontem. Um balanço importante, debatemos aqui o Paraná, propostas, políticas públicas, especialmente na atenção à mulher, à criança, ao adolescente, aos idosos, políticas públicas viáveis para atender a comunidade. O meu compromisso é com os 11 milhões de habitantes e temos que ter o pé no chão, temos que falar aquilo que é possível cumprir, o que podemos fazer, temos que ter responsabilidade com a máquina pública e com a gestão. Aí, você vê que hoje eu já fui dar uma olhada no Facebook da Cida. Achei curioso, Julia, porque ela vem mantendo um discurso mais calmo ao longo de toda a campanha. Ela não tem feito ataques muito diretos, ela tem de fato mantido um discurso um pouco mais propositivo, tentando falar das propostas dela e tentando falar do que ela já fez nesse período, desde o dia 6 de abril até agora, que foi quando ela assumiu o Estado. Mas no Facebook dela hoje, a única menção que tem ao debate de ontem é justamente aquele momento em que ela faz um ataque ao Ratinho Júnior. Primeiro ela diz, você disse que vai abrir mão dos privilégios, mas quando foi secretário do Beto, você foi o único a pedir um Jeep Pajero, se eu não me engano, enquanto todos os outros secretários andavam com um outro carro lá inferior. Quer dizer, ela fez essa provocação, o Ratinho respondeu, disse que o carro já era da secretaria, ela retrucou dizendo que já tinha tirado o carro do secretário e entregado à Divisão de Combate à Corrupção, que é uma das principais bandeiras de campanha dela. Então, assim, pelo menos hoje no Facebook, uma pequena mudança no discurso, porque foi o único momento em que ela foi mais enfática no debate de ontem e é justamente o momento que ela escolhe para vender como a versão dela do debate, né? Pois é, eu acho que em relação à Cida, assim, a gente vinha, né, no primeiro debate que foi na Band, ela foi bem mal, né? Ela tem bastante dificuldade de articular as ideias e tudo. No da RIC, pareceu que ela tinha dado um salto, assim, que ela tinha melhorado realmente. E agora no da RPC, de novo, assim, ela voltou a piorar um pouco. Então, quando ela está falando, assim, parece que ela não consegue desenvolver, assim, né? Ela não consegue pegar quem está
pegar a atenção de quem está assistindo, assim. E esse foi um dos momentos até que acho que ela foi mais articulada, assim, no debate, quando ela falou essa questão das secretarias. Mas também eu acho que nesse caso é uma coisa que, assim, ela vem reiteradamente perguntando para o Ratinho. Dessa vez ele tinha um esboço de resposta. Mas, no fundo, é porque é uma proposta irreal, né? Ele fala em diminuir, acho que 14 secretarias. Então, ele nunca tem a resposta, realmente, assim, uma resposta objetiva para isso. E ela está tentando se aproveitar disso, assim. Mas o que eu acho também é que ela tem uma... a estratégia, assim, é de atrelar a imagem da Cida a mãe, a acolhedora. Então, não a pessoa que ataca, né? Mas, e talvez seja até como pelos relatos, assim, de campanha na rua, tal, ela parece uma pessoa realmente bastante carismática e tudo, acho que eles tentam se aproveitar um pouco disso. Mas talvez agora é um momento decisivo em que ela teria que ser mais pra cima, assim, né? Acho que faltou isso mesmo no debate. A gente conversando, percebendo aqui, até quando ela veio aos debates, isso é uma coisa que o pessoal da campanha fala, que ela, pessoalmente, não é uma pessoa de partir para o ataque. Quando ela veio aqui, às vezes em que ela veio aqui no jornal, acho que a gente também teve essa mesma impressão. Quando ela ficou conversando ali, ela debateu com o Ratinho Júnior, naquele dia ficou dando dicas para ele de como acondicionar a comida durante as viagens, para não estragar, para não passar mal. É uma preocupação bem maternal. Acho que ela, de fato, tenta manter essa imagem na campanha toda. Para a gente avançar aqui, a gente tem também um vídeo, pedi para o Rodrigo colocar aí, a avaliação que o Ratinho Júnior, o candidato que está liderando as pesquisas, fez do debate de ontem. Vamos ver se a avaliação dele coincide com o que a gente está pensando do que foi o debate. Um debate que deu a oportunidade de fazer um debate franco, com perguntas livres, e obviamente quem está em casa tem a oportunidade de entender e de ver, avaliar qual é o melhor candidato. Então eu procurei apresentar minhas propostas, apresentar aquilo que nós queremos implantar no Paraná e acredito que atingimos o nosso objetivo. Olha, eu fiz a campanha inteira propositiva. Alguns candidatos que acabaram utilizando a propaganda eleitoral para nos agredir, em especial me agredir. É que perderam o tempo de televisão, até o final da campanha tem candidato que não tem mais propaganda política devido a isso. Mas eu mantive minha postura, acho que esse modelo de agressão é da velha política e eu quero apresentar um futuro para o Paraná. E vamos fazer isso, se Deus quiser, a partir do dia 7 de outubro, vencendo as eleições. Aí ele estava falando do candidato João Arruda, do MDB, que perdeu muito tempo de TV devido a desrespeitar algumas determinações da lei eleitoral no uso da propaganda de TV. O Ratinho, eu acho que ontem à noite a gente fez um debate aqui também, após o debate da RPC, a gente juntou nossa bancada. Acho que ele foi o grande vencedor desse debate na medida em que ele foi pouco atacado. Quer dizer, é o candidato que está liderando. Eu acho que quem assistiu o debate saiu com impressões... terminou de assistir com impressões muito próximas do que começou a assistir, quer dizer, não teve nenhuma grande mudança, nenhuma grande chave virou ali ao longo do debate. Então acho que o Ratinho, por ter sido menos visado, na sexta-feira no debate da RIC, foi uma chuva de ataques, né? A gente ficou até surpreso, que todos os candidatos para cima dele. Ontem não, ontem já foi mais tranquilo, então acho que ele se beneficia um pouco disso, né? E eu acho até, assim, para mim foi bastante curioso, assim, porque eu achei que ia se repetir, que ia ser... mais intenso do que no debate da RIC. Eu achei que ele ia sofrer mais ataques, né? Por conta de todos esses fatores, né? De ser o último debate antes da eleição, da possibilidade, né? Na última pesquisa houve ali uma oscilação que talvez indicasse a possibilidade de segundo turno. Então, eu achei que ele ia ser muito mais atacado, então, com certeza ele se saiu melhor do que a gente esperava. E até é curioso, assim, porque em algumas, o nosso fotógrafo Albari Rosa estava lá nos estúdios da RPC e ele mandou algumas fotos antes do debate e o Ratinho parecia muito nervoso. Até o Felipe Aníbal, nosso repórter que estava lá, escreveu no nosso Tempo Real, né, dizendo que quando acho que ele foi questionado a respeito dessa questão do carro, que a Cida falou, que ele mexia bastante as mãos, assim, que ele apertou a boca, que dava para ver que ele estava nervoso. Mas mesmo assim, eu acho que para quem estava assistindo não passou tanto. Talvez se tivessem apertado um pouco mais ele... Daí talvez tivesse complicado, igual aconteceu no debate da RIC, né? Em que ele perdeu a paciência ali com o Piva uma hora e tudo mais. Mas nesse eu achei bastante tranquilo para ele. Ele realmente se saiu... se não saiu melhor do que estava, acho que ficou como estava, né? Acho que eu estou sendo meio repetitivo nisso, mas eu particularmente gosto quando os candidatos são levados a essas situações de tensão, de estresse.
Acho que é importante, acho que é bom a gente ver como eles reagem diante dessas situações, é bom a gente ver um dos poucos momentos da campanha em que eles não estão sendo mediados ali por um batalhão de assessores, em que não tem, quer dizer, os assessores até estão ali, mas só podem falar no intervalo, quer dizer, o que acontece naquele 1 minuto e meio de resposta é o candidato, né? Em tese é o candidato com um pouco filtro, porque o que a gente vê na propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, é tudo edição, o que a gente vê nos eventos de campanha, geralmente eles estão ali com aliados, falando para convertidos, então é muito mais fácil. No momento de embate, de disputa, eu acho que algumas características até da personalidade podem se revelar, e acho que essa é a graça, uma parte da graça do debate. Hoje, no Facebook, o Ratinho Júnior também manteve um tom similar ao que disse aí na saída do debate de ontem, dizendo que ele, na avaliação da equipe dele, obviamente, ele venceu o debate por ter as melhores propostas e as melhores ideias. Ele disse que enquanto a velha política ataca, ele apresenta as propostas para mudar o Paraná. Esse tem sido o tom da discussão dele. Sempre que ele é atacado, ele diz assim, não vou entrar nessa, eu sou a nova política. Esse tipo de ataque é uma tática da velha política. Então a velha política virou aí um modo dele colocar no mesmo balaio todo mundo que desfere algum ataque quase, contra ele. Né? Ele só fica batendo nisso, assim. Mas essa questão que você falou é muito interessante mesmo, porque a gente que acompanha não só os debates, mas outros eventos de campanha, a gente vê como é repetitivo, né? Como os candidatos, de modo geral, né? Eles falam sempre as mesmas coisas. Porque são discursos, uma coisa assim, completamente controlada, né? Então, são discursos preparados lá com a assessoria, o que você tem que falar, o que você não tem que falar. E aí, de fato, às vezes acho que fica difícil até para o eleitor conhecer de verdade quem é aquele candidato, né? E talvez o debate, por conta até assim da situação de tensão, né, de ser ao vivo, do inesperado, né, de não saber direito o que o outro candidato vai falar, poderia ser um ambiente que ajudaria, né, a mostrar essa real face aí dos candidatos. Mas eu acho também que na TV um problema é a questão do engessamento, né, do formato. Assim. Tem que escolher o tema da pergunta é determinado. Ou ele não pode falar 2 ou 3 segundos a mais do que o tempo dele, que ele é cortado. Então isso talvez dificulte um pouco, né? Sobre o Ratinho, especificamente, eu acho que as vezes em que ele se exalta são as vezes em que eu mais consigo ver quem ele diz ser. Então ele faz aquela propaganda, eu sou um sujeito de Jandaia, nasci em Jandaia, vim de família simples. Quando ele diz lá pro professor Piva, dormiu com o Mazzaropi, aí eu sou de Moarama, nasci em Moarama, ali perto de Jandaia. Então a hora que ele fala um negócio daquele, eu reconheço, assim, a minha terra, falo, agora eu tô vendo o cara que é de Jandaia do Sul mesmo, né? Enfim, continuando aqui com os nossos candidatos, o próximo é o Dr. Rosinha, que estava incomodado depois do fim do debate lá, porque não foi muito perguntado. Vamos ver o que ele disse para o Euclides Garcia ontem na saída do debate da RPC. Eu saio satisfeito com o meu desempenho. Eu só não gostei que me deixaram de fora do último bloco, ninguém fazendo a pergunta. Eu creio que me deixaram de fora justamente porque meu desempenho era superior ao deles. Aí eles não iam gostar do que iam ouvir. A todo instante que eu fiz referência ao candidato Haddad e ao governo do Lula, foi justamente para mostrar que há um diferencial entre o que existe hoje com Michel Temer e o que foi o nosso governo nos 12 anos que governamos. Mostramos toda uma capacidade de investir na educação, de investir em infraestrutura, como eu mesmo dei um exemplo. Então é importante para nós dizer para o povo, olha, vocês viviam melhor do nosso governo. Faça essa reflexão. E fazendo essa reflexão, eu tenho certeza que nós ampliaremos o número de votos do Haddad e o meu número de... Daí o Rosinha, que eu acho que foi o candidato que mais nacionalizou o debate. O tempo todo ele puxava, estava falando de propostas locais, ele logo já falava do ex-presidente Lula, começou o debate dando boa noite ao ex-presidente Lula, que está preso aqui em Curitiba, portanto muito provavelmente estava assistindo ao debate, falava também do Fernando Haddad. O que você acha dessa estratégia dele de nacionalizar o tempo todo, Julian? Eu acho que, assim, do ponto de vista da candidatura dele para governador, prejudica completamente, né? Porque ele praticamente não pede voto para ele. Ele pede mais voto para o Haddad e fala do Lula do que fala dele mesmo. Só que aí tem toda uma questão envolvendo o partido, né? Acho que não me lembro se foi numa sabatina que houve aqui na Gazeta que o Rogério Galindo perguntou para o Dr. Rosinha, acho que foi quando ele era pré-candidato ainda, se essa candidatura era realmente viável, se não era só assim, ir para o sacrifício pelo partido, né? E ele falava que não, que ele acreditava na possibilidade de ser eleito e tudo mais,
Mas a campanha mostra que talvez é mais essa coisa de ir pro sacrifício mesmo, de defender o partido. E como ele é uma pessoa que tem uma trajetória política importante, foi deputado por muito tempo, então ele é um nome importante do partido aqui no Paraná, né? Mas eu acho assim, às vezes até acho uma pena, assim, porque ele é uma pessoa que poderia acrescentar muito no debate, por exemplo, e daí ele fica de fora ali, ou quando é acionado só fala disso, né? Não traz outras contribuições que talvez poderia trazer. E um dos poucos nomes do PT aqui do Paraná que passou sem sofrer nenhum dano pessoal nessa hecatombe do partido aqui no estado, né? As principais lideranças que a gente tinha aqui, a Gleisi Hoffmann, ainda que esteja disputando com boas chances de ser eleita deputada federal, teve que baixar de divisão, digamos assim, né? Sair de um cargo, fazer o movimento Aécio Neves, aí sair do cargo de senador e ir para o cargo de deputada federal. O André Vargas passou um bom tempo preso, quer dizer, então dos nomes mais destacados do PT, o do Rosinha é um dos poucos que pessoalmente ainda passa limpo aqui. Ele, de fato, eu concordo com você que ele perde a oportunidade de discutir um pouco mais o Estado por estar tão empenhado na defesa das bandeiras do partido. O próximo candidato, o candidato Ogiebu, que tinha ficado de fora do debate da sexta-feira na RIC, ele participou do primeiro debate na TV Band, mas a candidatura dele estava sendo questionada, ainda está sendo questionada pelo próprio partido. O partido mudou de ideia, é o PSL, o mesmo partido do Jair Bolsonaro, partido que mudou de comando aqui no estado, então eles têm batido cabeça em vários assuntos. Uma das questões foi essa, eles inicialmente lançaram um candidato, aprovaram o nome do Ogier em convenção, mas logo depois decidiram que apoiariam, de certa forma, a candidatura do Ratinho Júnior e decidiram tirar a candidatura do Ogier, mas faltou combinar com o Russo, quer dizer, ele já tinha sido aprovado em convenção, foi lá, fez um registro individual da candidatura, a revelia do partido, e ainda assim, aí o partido judicializou, tentou no TSE caçar a candidatura, por um momento conseguiu, que foi naquele momento na sexta-feira no debate da RIC, que ele ficou de fora, mas aí hoje entrou com recurso e ainda continua candidato, agora a candidatura dele ainda é sob discussão. Na verdade, o que aconteceu foi que a candidatura foi indeferida, aí a defesa dele entrou com recurso no próprio TRE, e esse recurso não foi julgado. Aí, enquanto isso, ele seguia candidato. Só que aí, na semana passada, o partido entrou com uma liminar, pedindo, assim, que a liminar era para ele não participar de eventos de campanha, nem do horário eleitoral, enquanto não houvesse o julgamento da candidatura pelo TRE. E aí agora ele conseguiu barrar essa liminar, acho que segunda-feira, e daí pôde participar do debate. Mas é até curioso, né? Porque durante o debate ele falou várias vezes que ele é o candidato do PSL, ele é o candidato do Bolsonaro, mas tem áudio do Bolsonaro falando que apoia o Ratinho. Tem uma batalha judicial do partido contra a candidatura dele. Então, eu acho que é justamente disputar o pai, né? Tá todo mundo, o Bolsonaro tá indo bem nas pesquisas. No Paraná ele ainda tem uma intenção de voto maior do que ele tem comparando com o nacional, então acho que os dois estão interessados. O Ratinho, ainda que veladamente, ainda que não abrace esse apoio tão fortemente, está interessado nesse apoio, tanto quanto o Ogier. Vamos ver agora, Rodrigo, então, o que disse aí o Ogier na saída do debate de ontem. Veja, eu queria que o Paraná conhecesse definitivamente quem é o candidato de Bolsonaro nesse estado. O debate me deu essa oportunidade. Eu fico muito feliz por isto. Evidentemente, a situação é sui generis e esdrúxula, porque eu defendo o candidato, os bolsonaristas do Paraná me apoiam e uma pequena parcela do partido é contra a minha candidatura. Então, o debate para mim foi absolutamente importante. Ficou claro para as pessoas, para os bolsonaristas do estado, quem é o candidato 17 para o dia 7 de outubro. E hoje com essa bela gravata amarela, então, falando o que ele falou o debate todo, né? Ele quer ser o candidato, ele diz que ele é o candidato do Bolsonaro no estado, reforçou isso com o Euclides na saída. Eu acho que é a possibilidade dele de conseguir algum voto, né? Ele, apesar de ter uma carreira como comunicador, nunca conseguiu votações muito expressivas. Eu acho que ele se apega a essa proximidade com o Bolsonaro para tentar ter algum voto, quer dizer, conseguir superar um pouco essa porcentagem baixa de votos que ele costuma ter, né? E também é interessante a gente observar porque como ele esteve no debate da Band e no da RPC, mas não no da RIC, é legal a gente ver como a configuração do debate muda, né, sem ele. Porque ele é como se fosse um escape, né? Ele meio que não bate em ninguém, então, especialmente para a Cida, né? Então,
tá meio apertado ali, e daí a configuração, as regras do debate permitiam que escolhesse para quem perguntar. Então, queriam perguntar para ele, porque daí ele ficava levantando a bola, falava pegava um assunto ou que era interessante para ela, que ela podia falar, acho que ele perguntou sobre o pedágio. Aí foi a oportunidade para ela falar que ela vem sempre falando sobre as concessionárias. Então, muda, eu acho que ficou menos interessante, na verdade, com ele. Porque daí acontece isso, né? Não há tanto confronto, porque ele acaba sendo uma fuga, assim, para os demais candidatos. É o candidato que chega com os panos quentes, né? Acho que especialmente para a Cida. Ela começou o debate perguntando para ele, começou o debate perguntando sobre combate à corrupção para ele. Ela tem insistido muito no tema do combate à corrupção, o que é curioso, porque no meio da campanha dela foi preso o Beto Richa, que era um grande aliado dela, apesar deles terem ali algumas rusgas internas, ela era vice-governadora quando ele era governador, eles estavam na mesma chapa formalmente, ele era candidato ao Senado pela chapa dela, foi preso, ainda assim ela insiste no tema do combate à corrupção, trazendo sempre a informação dessa divisão de combate à corrupção que ela criou, que é um puxadinho, na verdade, né? Trocaram uma placa ali de uma delegacia, basicamente o serviço mudou pouco. Vamos ver agora o que disse o candidato Piva, que nos 2 primeiros debates foi o destaque, especialmente pelos ataques e pelas provocações, pelas tiradas que tinha com cada candidato. Ontem estava um pouco mais contido, um pouco menos extrovertido, assim, pegando menos no pé dos candidatos, principalmente do Ratinho. Vamos ver qual a análise que ele fez do debate de ontem, o candidato do PSOL. O balanço é que milhões de pessoas puderam nos ver, e as que viram perceberam que tem uma pessoa diferente entre todos. E com isso você não tenha dúvida, nós vamos surpreender domingo. Você veja, no último debate um candidato foi grosseiro, me comparou com o Mazzaropi, e eu disse para ele, de fato, o que é o Mazzaropi? Homem simples, do povo, honesto, porém criativo e inteligente, que os ricos não gostam. E eu represento com orgulho essa gente simples, as mulheres, os homens, o povo paranaense que batalha e luta pela vida, e os representei à altura e com dignidade. Espero que pelo menos eles reconheçam isso. Agora o Piva se queixa ali de ter sido o candidato Ratinho Júnior, disse para ele, dormiu com o Mazzaropi, mas ele provocou bastante. Me lembra o meu irmão um pouco. Meu irmão fazia isso quando a gente era pequeno, ficava provocando, aí a hora que você se perdia um pouco o controle, ele dizia, agora ficou nervoso, olha que falta de respeito. Quer dizer, mais ou menos essa é a estratégia dele, né? Sim, né? Ele puxou a corda ali, né? Até que o Ratinho não aguentou. Mas ontem eu acho que ele estava realmente diferente, assim. Até não citou tanto o Beto Richa, né? Que era uma coisa que a gente esperava que ele citasse mais. Não falou tanto disso. Atacou um pouco o João Arruda, o que tinha acontecido no primeiro debate, né? Então falou um pouco da relação dele com o governo do Michel Temer, de como ele tinha se portado nas votações como deputado federal, mas assim, não foi realmente tão incisivo como das outras vezes, né? Até, às vezes ele falava, né, o governo do Beto Richa, que é o da Cida e do Ratinho, tentando atrelar todo mundo, mas eu achei que ele realmente estava mais contido dessa vez. A gente não tem o vídeo com o João Arruda, ele não conseguiu falar com ele ontem na saída, mas deixa eu só ler aqui o que ele colocou no Facebook hoje para também dar um pouco de qual foi a reação da campanha dele. Eles colocam que um fato que eles comemoram é que pelas buscas do Google, o nome dele foi o mais procurado durante o debate. Então eles falam tem lá um mecanismo que você consegue ver sobre o que as pessoas procuravam no Google em determinada região, em determinado momento. E aqui no Paraná, durante o debate, o nome de candidato que mais procuraram foi o do João Arruda. Então ele leva isso como uma vitória também. Assim como o Ratinho, ele diz que ele ganhou, foi o grande vencedor do debate. Hoje cedo ele escreveu que a assessoria de imprensa mandou aqui para a gente um e-mail dizendo que ele se consolidou como o único candidato viável de oposição ao governo do Paraná, demarcando sua distância do grupo capitaneado por Beto Richa e Ratinho Júnior. Acho que ele veio numa postura bem menos de ataque ontem, né, do que a gente viu na sexta-feira e até no debate da Band e também durante toda a campanha dele na TV. Ele insistia em propostas, não provocou tanto, se eu não me engano não perguntou diretamente para o Ratinho Júnior, fugiu desse tipo de debate, preferiu se apresentar ao eleitor, tanto se apresentar pessoalmente como se apresentar politicamente, mostrando quais eram as propostas. Sinceramente, assim, para mim foi um enigma essa estratégia, porque assim, a gente sabe que os ataques, né, a campanha negativa tem um custo, né? Então ele, pro candidato que ataca, então ele aparece lá no debate constantemente apertando o Ratinho, isso também pode reverter de forma negativa para ele. Mas ele já tinha feito isso. Aí agora que a gente está perto da eleição, me parece que a coisa está invertida.
que o que ele fez ontem talvez fosse uma postura que ele tinha que ter adotado lá no começo, de, né, assim, perpetuado mais isso, né, de tentar se apresentar e tudo mais, e agora é o momento de partir para cima, e ele fez meio que ao contrário, assim. E até curioso realmente, porque na televisão, como você falou, ele fez, né, tinha inserções lá, principalmente acho que quando o Beto Richa foi preso, né, associando o Ratinho com o Beto, né, assim, os ataques bastante incisivos e tudo, e agora parece que ele desistiu, assim, de atacar, foi um pouco esquisito, eu achei. Bom, hoje o debate de ontem não é o único marco importante desse fim de campanha. Hoje também é importante porque termina o horário eleitoral gratuito para os candidatos do governo, Senado e deputado estadual. Ele continua amanhã, mas com os candidatos de nível federal. Bom, a gente assistiu hoje aqui, comentando um pouco dos candidatos do Senado, eu acho que o Beto Richa veio, desde que saiu da prisão, desde que saiu aqui do regimento da Cavalaria da Polícia Militar, onde ficou detido, vem apostando num tom mais emotivo de debate, de propaganda, especialmente nas duas primeiras peças ali, que ele veio falando da mãe, depois surgiu uma peça publicitária que era a própria Fernanda Richa falando sobre como foi a prisão. Se não me engano, essa não chegou a passar na TV, mas ela circulou bastante no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Hoje a mesma coisa, ele foi para a TV, falou no nome do pai, lembrou da memória do pai, disse que foi injustiçado, disse que sofre com mentiras que são contadas por adversários políticos, prometeu que vai ser o melhor senador do Estado, e aí no final dessa peça ele retoma então um discurso um pouco mais político, falando do ajuste fiscal, que é algo que ele falou durante toda a campanha, de que o Paraná poderia estar numa situação fiscal muito pior, não fosse o ajuste que ele fez em 2015. Então, acho que esse foi o tom. Ele deu um tom de último programa, né? Alguns candidatos, por exemplo, a candidata Miriam, do PT, não deu tanto um tom de último programa. Ela chegou um pouco mais, falou de proposta, falou sobre alimentação infantil, mas não fez aquele final apoteótico. Eu acho que o Beto fez um final apoteótico na medida em que o desfile que ele fez aí ao longo dessa campanha permitiu ser apoteótico. Quer dizer, é uma campanha que chega ao fim, é um fim melancólico para uma campanha. Ele tinha, eu acho que esse plano já de ser candidato ao Senado parecia uma carreira política muito bem organizada, muito bem orquestrada, igual aquele primo que todo mundo tem inveja, que se forma, passa no concurso, casa, tem um filho, quer dizer, uma carreira toda certinha, mas aí você vê, aconteceu isso e no meio da campanha transformou uma campanha que poderia ser o auge da carreira política dele, indo para Brasília, em algo melancólico. Outro tom curioso, aí, que foi o tom que adotaram outros candidatos, especialmente o Oriovisto e o Alex Canziani, que é esse tom de segundo voto. Assim, o cara praticamente diz, olha, eu sei que eu não sou teu primeiro voto, mas me deixa ser o teu segundo. Não, o Canziani até, acho que é segunda-feira, tinha até a foto dos outros candidatos, né? Era, você vai votar no Requião? Aí apareceu a foto do Requião. Pode votar em mim também, você vai votar no Oriovisto? Assim, descaradamente pedindo, admitindo, assim, eu posso não ser sua primeira opção, mas como tem você vota para 2 esse ano, considere meu nome e tal, né? O segundo voto elege tanto quanto o primeiro, né? Então Sim. Acho que se ele conseguir pegar esse segundo voto, para ele tá ótimo. E o Oriovisto insistiu em apresentar 5 reformas que ele pretende fazer, caso eleito senador. Também fala dessa questão do segundo voto, mas fala ali numa reforma política, reforma do judiciário, reforma da Previdência e outros pontos. Foi muito curiosa a propaganda de hoje do Roberto Requião, primeiro porque ele estava era uma propaganda muito ao estilo Requião, bem menos produzida, uma roupa que tinha um brasão enorme, conflitando com o cenário ao fundo, aquela coisa ao estilo Requião, e ele começou a propaganda eleitoral hoje dizendo pedágio ou baixa ou acaba, quer dizer, que foi aquela frase que ele vinha dizendo nas campanhas dele ao governo lá atrás, e quando ele foi governador não baixou nem acabou, então acabou que essa frase foi um tiro no pé, né? Essa frase ele fala, ela cai no pé dele. Mas aí o que ele fala assim, ou baixa ou acaba, e acabou com todo mundo preso. E aí ele começa a fazer um discurso sobre essa última operação que teve, Operação Integração, segunda fase da Operação Integração aqui da Lava Jato no Paraná, que acabou levando para a cadeia, de fato, representantes de todas as concessionárias do Anel de Integração aqui do Paraná, além de gente ligada ao ex-governador Beto Richa, à Secretaria de Infraestrutura, que era comandada pelo irmão do Beto, Pepe Richa, ligada também ao DR. Eu acho que dos candidatos ao Senado, esse foi o panorama do último dia de campanha. Quem acompanhou do governo ali mais atentamente foi a Júlia. Como foi? Esse tom emotivo também foi ali
foi o que determinou a retórica dos candidatos hoje? Cida e Ratinho apostaram nisso, né? Então e eles deram esse tom de último programa mesmo. Então a Cida aparece, a propaganda, acho que tinha um pedaço que era o jingle, né? Mas na outra parte era só ela falando assim, e contando de quando ela teve câncer, de como foi difícil e da trajetória política dela, assim, até aparecia no vídeo que ela mesma estava emocionada falando. Então um apelo bem para pegar o eleitor assim pelo coração mesmo, eu acho. E o Ratinho é a mesma coisa, então apareceu, só que ele usou a estratégia de uma forma diferente, né? A Cida apareceu só ela falando e de uma forma mais emocionada, enquanto ele trouxe pessoas próximas para falar. Então apareceu o pai dele, que é uma figura importante, a mãe, o irmão, e ao final é ele com os filhos, acho que ele tem 3 filhos, uma filha no colo, a mulher do lado, e ele falando que tinha sofrido ataques durante a campanha, mas que pediu o voto e tudo mais. Então, um apelo bastante emocional. Já o João Arruda foi pelo outro lado. Então, ele falou... tinha um certo tom de último programa, porque ele falava de levar a eleição para o segundo turno, mas falou mais de propostas. Então, ele fez, assim, resumos, né? Saúde, que eu proponho para saúde, segurança pública. Então, ele falou pontos, assim, de cada uma das áreas do que ele pretende fazer. E o Dr. Rosinha foi mais, assim, foi também outra abordagem, porque ele foi mais para as pessoas, né? Então, aparece ele conversando com as pessoas e tudo mais. Aparece a figura do Lula e do Haddad, apesar dele não falar disso na propaganda, mas eles estão lá, né? A imagem deles está lá. E acho que foi o que menos deu o tom de último programa mesmo. Os demais pediram voto e pediram ou para levar para o segundo turno ou para vencer a eleição, né? No caso do Ratinho, para vencer no primeiro turno já. Acho que uma campanha política é composta desses ingredientes todos, né? Você tem que colocar um pouco de emoção, um pouco de proposta, um pouco de ataque ao adversário, e geralmente na reta final o que sobrepõe é a emoção, não tem jeito. A Cida desde o começo já assumiu um tom emotivo. Eu lembro de uma peça de campanha que ela soltou lá atrás com um texto, quase uma poesia, que dizia: firme e forte, olhei nos olhos da morte, com a força da vida eu disse, sou Cida. Então ela já começou a campanha emotiva, uma peça bem fazendo referência a esse câncer que hoje ela falou abertamente no programa eleitoral. Mas aí, geralmente, esse é o final que todos dão, esse final que quase nos leva a chorar, quer nos emocionar. A Júlia não se emocionou assistindo o programa, eu estava do lado dela hoje, sobreviveu a esse último programa. Júlia, está acabando aqui nosso tempo no Fato do Dia de hoje. Obrigado pela presença, pelas análises certeiras. Obrigada pelo convite. Amanhã a gente volta às 2h30 com o Fato do Dia. Contamos com a audiência de vocês. Até lá.